do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, continuando nossas reflexões sobre o Catecismo da Igreja Católica, no nosso último programa, nós começamos abordando um pouco o prólogo do nosso catecismo, que, de certa maneira, dá o tom de tudo que virá depois. Deus que, justamente porque ama o ser humano, desde sempre, em todo lugar, está perto do ser humano, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Esse é o primeiro parágrafo do nosso catecismo. Deus convoca toda a humanidade, dispersa pelo pecado, na unidade da sua família, que é a Igreja. Vimos também como, pelo mandato missionário, Cristo envia os seus apóstolos que ele escolheu a ir pelo mundo afora, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a todos a observar tudo o que ele nos ordenou. E tem essa promessa: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. A Igreja, bem cedo, organiza num esforço conjunto, uma metodologia e também conteúdos para fazer discípulo. É o que o nosso catecismo chama de catequese, um nome que muito cedo passou a ser usado. O conjunto dos esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os seres humanos a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de, por meio da fé, eles tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nessa vida e assim construir o corpo de Cristo. A história da catequese é uma história muito bonita, ela tem várias etapas, e em cada época a Igreja foi adaptando a sua maneira de transmitir a fé de acordo com a própria realidade cultural, histórica que ela estava vivendo. Assim também esse nosso catecismo é mais um esforço que a Igreja faz de trazer as verdades da fé para muito próximas de cada um. Naturalmente, o próprio catecismo lembra que isso pressupõe um esforço de adaptação da exposição também em cada igreja local. Nós sabemos que anunciar o Evangelho em Campo Grande é uma coisa, em São Paulo é outra, na Amazônia é outra, Não que os conteúdos mudem, mas a metodologia, as exigências, as perguntas que são feitas são diferentes. Mas então nós vamos dar agora um salto, porque o nosso objetivo é refletir sobretudo sobre o credo do povo de Deus. Então, a primeira parte do catecismo, que aborda justamente a profissão de fé, ela começa no parágrafo número 26. Essa primeira sessão dessa primeira parte do catecismo tem como título Eu creio, nós cremos. Parágrafo 26 começa dizendo assim: quando professamos a nossa fé, nós começamos dizendo eu creio, ou nós cremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por isso, antes de expor a fé da Igreja, como ela é confessada no credo, o nosso catecismo, ele apresenta essa pergunta: o que significa crer? O que é a fé? E o catecismo já dá aqui uma primeira resposta. A fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e a ele se doa. Deus tem a iniciativa, Deus se revela, Deus se entrega à humanidade, Deus se doa, se comunica. A fé é a nossa resposta a essa proposta de Deus. Ao mesmo tempo que se revela, Deus traz ao ser humano a sua luz. Nós somos também iluminados pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, nessa busca que nós temos do sentido último da nossa própria existência. Então aqui, o nosso catecismo já apresenta qual vai ser a ordem dessas reflexões preliminares.
ele considera primeiro a busca do ser humano pelo sentido último da sua existência. Depois ele vai se debruçar sobre a revelação divina pela qual Deus se apresenta ao homem. É a Bíblia, a Sagrada Escritura, é toda a própria revelação natural. E depois a terceira, que é a resposta do ser humano à proposta de Deus, que é a fé. O capítulo 1, então, apresenta essa afirmação. O ser humano é capaz de Deus. Parágrafo 27 do nosso catecismo. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si. E somente em Deus o homem haverá de encontrar a verdade e a felicidade que ele não cessa de procurar. Aqui no nosso catecismo, ele traz uma citação da Gaudium et Spes. A Gaudium et Spes, sempre de novo o nome latino dos documentos da igreja, são as duas primeiras palavras do próprio texto. Gaudium et Spes significa as alegrias e as esperanças. A Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, que diz o seguinte: o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do ser humano à comunhão com Deus. Esse convite que Deus dirige ao ser humano de dialogar com ele começa com a própria existência humana. Pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor. E por amor, Deus não cessa de dar-lhe o ser. Aliás, é uma coisa interessante de percebermos que, e vamos ver isso quando falarmos da criação, Deus não cria o mundo num passado distante, Deus cria o mundo hoje, no aqui, no agora. Deus não apenas nos chama à existência, mas Ele nos mantém na existência. Deus continuamente nos dá o privilégio de sermos. E o ser humano só viverá plenamente segundo a verdade se ele reconhecer livremente esse amor e se entregar ao seu Criador. Então, meus queridos, o ser humano traz em si esse desejo de Deus. E esse desejo não é em vão. Nós vamos ver nos próximos parágrafos, como o próprio título do capítulo indica, que o ser humano é capaz de Deus. O que significa isso? Que a presença de Deus não nos aniquila. Nós somos imagem de Deus, nós somos templos de Deus, o Espírito Santo habita em nós, o eterno cabe em nós, o infinito cabe em nós, sem que nós sejamos aniquilados. Nós somos capazes de Deus. Então, se Deus insere no nosso próprio ser esse desejo e essa vontade e essa saudade do infinito, é porque nós somos capazes de ver essa vontade e esse desejo realizados. E isso se realiza porque o mesmo Deus que nos atrai, ele vem ao nosso encontro. E assim deverá ser também o trabalho da igreja, né? Como dirá o Papa Bento XVI em Aparecida, ela crescerá por atração, não por imposição. Então, meus queridos, queremos pedir à nossa Mamãe do Céu que nos acompanhe nessa caminhada. O nosso bom Deus que nos criou e que começou em nós uma boa obra, há de levar essa obra até o término, que Ele nos conduza sempre mais à perfeição. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.